Olá pessoal, um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Hoje, nosso terceiro vídeo aqui no nosso podcast Ampla Defesa, Assessoria de Trânsito, o seu podcast em defesa da sociedade. Você dirige, nós te defendemos. E hoje nós vamos trazer um tema assim, muito bacana, um tema que com certeza ele é de interesse de toda a classe, das pessoas que trabalham com assessoria de trânsito, até mesmo de alguns advogados que trabalham na área de trânsito ou de todas as áreas e afins, que é, durante o atendimento, o cliente virar para você e dizer, doutor, ou assessor, ou seja, a pessoa que está fazendo atendimento, e fazer a seguinte pergunta, é causa ganha? Recorrer de uma multa de bafômetro é causa ganha? Hoje nós vamos tratar desse tema. Igor, uma ótima tarde para você. Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo. É muito comum, é uma pergunta muito comum, né? Causa ganha, é garantido, mas e se não der certo, eu vou ter que pagar a multa, pagar seu serviço, como que funciona? A gente tem que frisar muito, né, para os nossos clientes e as pessoas que a gente atende, que o nosso serviço como assessoria de trânsito, como prestador de serviço que faz recurso de multa, é uma atividade de meio. Na via administrativa, quem faz o julgamento é a autoridade de trânsito. A gente pega o recurso, colaciona as nulidades, os erros, a gente identifica o que tem ali, monta o recurso, mas não é a gente que julga, certo? A gente simplesmente monta tudo da melhor maneira estruturada possível e apresenta o recurso para a autoridade de trânsito, certo? Essa pergunta é causa-ganha, eu uso muito, quando eu estou atendendo e a pessoa me pergunta isso, eu uso muito um exemplo que eu tive na minha vida pessoal. Foi quando no ano passado, eu rompi o meu ligamento cruzado do joelho e eu perguntei para o médico, doutor, eu vou voltar a jogar bola? Ele falou, depende. Vai depender da sua recuperação, do quanto você se comprometer com isso. Se você não tomar os cuidados necessários e fizer a recuperação certinha, só a cirurgia não vai fazer você voltar a jogar bola. Você vai recuperar, você vai ter um ligamento cruzado novamente, mas se você não fizer todo o procedimento de recuperação, você não volta a jogar bola nunca mais. Então, na nossa área é a mesma coisa, a resposta depende, o que a gente consegue juntar de documento, o que a gente consegue reunir de provas no processo, no processo administrativo de multa, o que acontece de nulidade. A gente, quando faz o atendimento, normalmente a gente tem só uma notificação em mãos. É difícil você dar uma previsão de resultado só com uma notificação em mãos. Então depende de fazer requerimento no órgão, usar as estratégias de fazer requerimento de julgamento, né? Isso é o que eu vejo nos meus atendimentos. Eu acredito que você nos seus atendimentos verifica isso também. Pois é até bacana, né, a gente compartilhar aqui com a nossa audiência sobre esse assunto. Como eu disse no início, né, esse é um assunto que é de interesse de toda a classe, tá? Tanto das assessorias de trânsito, como até mesmo de advogados, de prestadores de serviços no geral, né, no qual a pessoa que contrata, ela obviamente almeja, ela espera ter um resultado. E eu quero trazer um exemplo muito claro aqui, que é a infração, que é mais recorrente hoje aqui na nossa cidade, que é a infração da recusa ao teste de bafômetro. O que acontece, pessoal? De início, eu gosto muito de frisar que, assim, quem já foi atendido por nós aqui, com certeza pode falar, eu sempre friso hoje. Friso para os meus familiares, friso para os meus amigos, para as pessoas mais próximas, que se você consumiu bebida alcoólica, não pegue na direção do seu veículo. Evite conduzir o veículo após ter consumido qualquer tipo de bebida alcoólica. Isso vai fazer você evitar ter uma dor de cabeça, uma blitz, se você ali com medo, porque você não tem conhecimento de como funciona o equipamento, existe uma pressão ali da autoridade policial para que você recuse, vai falar que se você fizer o teste e der positivo, você vai sair dali preso, e muitas pessoas acabam recusando. A pessoa recusou o teste de etilômetro, né, o famoso bafômetro, ela tem que ter consciência que ela vai estar sujeita às mesmas penas administrativas da pessoa que fez o teste positivo, né, fez o teste de bafômetro e deu ali positivo. Qual seja, uma multa pesada aí, de R$ 2.970,43, uma suspensão pesada de 12 meses sem poder conduzir veículo automotor, e não é brincadeira hoje você ficar 12 meses sem conduzir veículo, e ainda tem que participar do curso preventivo de reciclagem, para que você, aprovado numa prova, né, que tem ali 30 questões e você tem que acertar 21, você possa voltar a conduzir veículo regularmente. Então essas são as penas administrativas que a pessoa que recusou o teste de bafômetro, ela está sujeita. Aí essa pessoa, ela quando sofre essa autuação, ela, em alguns casos, ela procura ajuda. Vai procurar uma assessoria de trânsito, vai procurar um advogado, um profissional que tenha conhecimento técnico, que possa instruí-la como ela vai agir diante daquela situação. E aí, sempre esclarecidas as dúvidas, mas sempre existe essa pergunta, existe essa indagação. Mas é garantido? É causa-ganha? Eu vou recorrer aqui com você e é certeza que a minha multa vai ser cancelada? E a resposta sempre depende. Né? Não tem como o profissional, por mais especialista que ele seja, garantir um resultado que não depende exclusivamente dele. Depende do julgamento, depende dos documentos que ele consegue juntar, depende das nulidades, depende se aquele órgão está apto a reconhecer aquela nulidade. Então, assim, as pessoas precisam entender que o profissional, ele está naquele momento para fazer o melhor, para poder se desdobrar, para poder ajudar a pessoa a se livrar dessas penalidades, que é a multa, a suspensão e a reciclagem. Mas a pessoa precisa entender que ela vai depender de uma
defesa técnica, de uma defesa estratégica. Ela tentando fazer sozinha, ela não vai conseguir, né? Porque a gente que é profissional, que atua nisso aí há quase 10 anos, muitas vezes a gente não consegue entregar o resultado. A gente estuda a matéria todos os dias, está todo dia participando de reuniões, de grupos, de mentorias, e a gente sabe a dificuldade. Então, assim, a chance de você tentar você mesmo fazer a sua defesa, seu recurso, e você conseguir o objetivo, eu posso te falar assim, com 100% de certeza, não vai dar certo. E se você procurar um profissional que seja técnico e estrategista, você precisa entender que o que depende dele, o que a gente tem de resultado para demonstrar é que você é especialista, você consegue mostrar decisões, você consegue provar para a pessoa que você entende do assunto. Mas o resultado final, infelizmente, não depende do profissional. Sim, a gente pode mostrar as nossas qualificações, os cursos que a gente frequentou, todas as matérias nas quais a gente se debruçou dias, noites e finais de semanas de estudo, né? E muitas vezes não é nem por conta da gente, não é nem por conta do cliente, às vezes é por conta da autoridade de trânsito que não é capacitada para julgar o recurso. A gente pode usar o exemplo da Jari aqui do nosso município, que os cargos lá são praticamente todos por indicação, e você vai pegar a qualificação técnica daqueles que compõem a Jari, nenhum ali tem uma qualificação técnica especializada em trânsito. Às vezes um tem que ser formado em Direito, que já ajuda muito, mas os demais não. Os demais são todas pessoas que recebeu uma indicação e estão ali exercendo um cargo, mas não tem qualificação técnica. Aí você trabalha, apresenta um recurso, estuda, identifica, pega o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, e compara ponto a ponto a infração com o manual, fica ali fazendo um trabalho minucioso, vendo todos os campos que devem estar preenchidos, estão preenchidos da maneira correta. Aí você praticamente desenha no recurso. Ó, aqui tinha que estar preenchido dessa forma, conforme o Manual Brasileiro. Aí você pega lá, tá só uma observação genérica. A gente pode usar o exemplo do último episódio que a gente falou das infrações de manobra perigosa, arrancada brusca. Você pega o Manual Brasileiro, lá diz que o agente deve descrever qual foi a manobra, o que ele estava fazendo. Aí depois só copia o texto da infração, pega o tipo da infração e replica no campo de observações. Aí a gente aponta isso no recurso, mas não é acolhido. A gente pode pegar o caso mais recente aí, que gerou um volume para praticamente todo mundo que trabalha na área. Foi a questão das infrações e as portarias do período da pandemia, que está com a questão da decadência em discussão. Todos os recursos, é o mesmo julgamento para todos os recursos. A gente pega até recursos que a gente utilizou estratégias diferentes e está a mesma decisão. Um copia, Ctrl-C, Ctrl-V. Às vezes vocês estão fazendo uso de inteligência artificial, a gente não sabe, mas que é um Ctrl-C, Ctrl-V de uma decisão para outra E totalmente desconexo. Tem decisão de infração antes de 2021, que é o marco inicial que a gente tem utilizado na questão da decadência, que fala que a lei só se aplica para infrações depois de 2021, aí você apresenta um recurso para uma infração depois de 2021, ele junta a mesma decisão, falando não é aplicável porque é só para infrações depois de 2021. Ele nem leu, nem verificou qual foi a data daquela infração, a data da instauração daquela portaria. E a hora que ele viu o recurso, ele viu falando de decadência, ele já pegou o Ctrl-C, Ctrl-V que ele tinha lá e mandou. E aí complica pra gente. É complicado a gente ter que chamar o cliente que não tem conhecimento técnico na área e explicar isso que está acontecendo. Mas é o segmento que a gente trabalha, é o que a gente tem enfrentado e é o que a gente tem que lutar contra. Se a gente abandonar, não vai mudar nunca. Então a gente tem que continuar lutando e seguindo em frente, trabalhando, buscando. Graças a Deus a gente tem conseguido entregar resultados também por conta do conhecimento técnico, né, e da especialização, mas é uma luta constante. Justamente, né? E o que é importante a gente frisar é que a ampla defesa, ela só existe, está no mercado aí há praticamente 8, 9 anos, porque a gente entrega resultado. Porque assim, não teria como uma empresa perdurar no mercado de recurso de multa, suspensão, cassação, defesa da CNH provisória, se a gente não conseguisse entregar resultado. Então assim, nenhuma empresa conseguiria subsistir sem entregar resultado. Então isso também, né, o contratante, a pessoa que foi autuada, a pessoa que procura um profissional, ela precisa ter isso em mente. Né? Porque às vezes assim, é deselegante, pessoal, falar a verdade, é deselegante, às vezes você está explicando ali tecnicamente para a pessoa e a pessoa te questionar se o resultado é garantido. Obviamente que não é. Obviamente que não é. Eu sempre trago um exemplo que assim, o que seria dos órgãos de trânsito, tanto na esfera do município, do estado e da União, se todo mundo que tem veículo automotor resolvesse, com exceção, né, dos transportes essenciais aí, de carga, das pessoas que dependem do veículo para trabalhar, os motores de aplicativo, mas assim, se a grande massa deixasse as suas motocicletas em casa e deixasse os seus veículos em casa por 6 meses, vocês não têm ideia do caos que isso causaria aos órgãos de trânsito. Porque assim, pessoal, a receita em multa de trânsito é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores receitas, tanto no âmbito municipal, estadual, como da União. Todo dia, milhares de multas são registradas a nível Brasil. Mas são milhares de multas. Então, assim, nesse exato momento, tem inúmeros motoristas sendo autuados aqui na Cidade Franca, Ribeirão Preto, toda a nossa região, São Paulo, Campinas, em Minas, em Passo. Então, assim, é muita grana, pessoal. É muito dinheiro. E por isso que é tão difícil você conseguir, às vezes, entregar um resultado. Por isso que é tão difícil você entregar o resultado de uma anulação de uma multa de bafômetro, porque a gente está falando de uma multa de R$3.000. E pela quantidade de multas que o Estado aplica, ele não quer perder essa receita. Porque cada multa que a gente anula, a gente está tirando R$3.000 do cofre do município, do cofre do Estado, do cofre da União. A gente está tirando reais aí que são gastos no curso de reciclagem. Entendeu? E você está tirando, sem dúvida,
reais, que às vezes a pessoa fica suspensa 1 ano, ela depende do veículo, dos afazeres dela, ela acaba conduzindo o veículo durante a suspensão, é abordada, tem a CNH cassada e depois ela tem que voltar, depois de 2 anos, a fazer um novo processo de habilitação, gastar aí mais R$2.500, R$3.500 para tirar uma nova CNH. Então, assim, essa é a dificuldade que você enfrenta quando você atua nessa área. Mas nem por isso nós desistimos, nem por isso nós deixamos de acreditar que é possível entregar resultado. Por quê? Porque a gente já vislumbrou, a gente já viu que 95% das autuações, elas são irregulares. Porque o Estado é tão guloso, ele é tão sagaz no sentido de querer arrecadar, que eles cometem erros, que eles deixam muitos erros dentro do auto de infração que são passíveis de anulação. Às vezes, o órgão de trânsito é insistente, ele não anula ali no primeiro momento, às vezes não anula até no segundo momento, mas é bom frisar que você tem 3 instâncias administrativas. Você tem a defesa contra a atuação, você tem o recurso da JAR e depois você tem o recurso CETRAN, que é julgado no âmbito do Estado de São Paulo. Então, assim, é importante que as pessoas saibam que as possibilidades de defesa são maiores do que a pessoa imagina. E eu gostaria de frisar um ponto que você colocou aí, que você falou de inteligência artificial. Tem muita gente vendendo aí que inteligência artificial ele faz um recurso técnico, ele faz um recurso estratégico e tem recurso sendo deferido no órgão de trânsito, feito 100% de inteligência artificial. Eu venho estudando, eu posso dizer para você que eu sei assim, 0,00001 de inteligência artificial. Já tem mais ou menos 1 ano e meio que a gente vem estudando sobre esse modelo, a gente já usa e já aplica, mas assim, pessoal, inteligência artificial não muda nada, você tem que conhecer a legislação de trânsito, você tem que conhecer o Código de Trânsito Brasileiro, você tem que conhecer as resoluções do CONTRAN, você precisa conhecer a Lei 9784 do Processo Administrativo Humano Federal, você precisa conhecer Constituição Federal, são mais de 1000 resoluções do CONTRAN. Direito administrativo. Você precisa conhecer direito administrativo, você precisa conhecer um pouco de direito processual, entendeu? E você precisa conhecer um pouco de direito civil. Então, assim, não tem como você pegar um auto de infração de uma recusa ao teste de bafômetro e pedir para a inteligência artificial fazer um recurso para você. Ele vai te entregar um recurso genérico, um recurso assim, com informações genéricas que ele vai buscar no banco de dados, mas ele não vai tratar especificamente do que aconteceu no seu caso, e muito menos conseguir trazer toda essa fundamentação técnica que é necessária. Então, assim, cuidado com quem promete resultado e cuidado com quem vende aí que a inteligência artificial vai resolver o seu problema de multa, porque não vai. Pessoal, isso aí hoje era um episódio mais curto mesmo, a gente tentou ensaiar, fazer uma apresentação para vocês aqui da nossa plataforma, que já está 90% concluída, mas eu ainda não aprendi a operar o nosso sistema aqui de gravação a ponto de conseguir replicar a imagem aí na tela. E com só a gravação da câmera, não fica legível. Vou até abrir aqui só para vocês terem uma noção, que não fica tão legível. Esse aqui é o site, e aqui já é a plataforma, já tem aqui recurso, novo recurso, já tem como o serviço, multa, processo de suspensão, processo de cassação, processo concomitante, ainda vai entrar aqui uma parte de despachante também, vai entrar mais algumas coisinhas. A plataforma está 99% concluída. Está faltando só alguns ajustes, que são a correção de alguns campos, acrescentar mais uns 2 ou 3 serviços, e a gente já vai lançar aí, nossa expectativa é setembro, a gente já está pelo menos rodando já o serviço, o credenciamento de novos licenciados. Isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Pessoal, uma ótima tarde, despedida aqui de vocês. Eu quero fazer um convite para você que está procurando um novo negócio, uma nova oportunidade, que já pensou em ser despachante, documentalista aqui no estado de São Paulo. Nós sabemos que hoje não está se credenciando mais despachantes através da ação judicial, porque nós já temos uma lei que regulamenta isso, mas nós temos uma oportunidade, se você quiser ter uma experiência como despachante, ter uma experiência como assessoria de trânsito, seja o nosso licenciado aqui na Ampla Defesa. Pessoal, nós temos novos projetos, novas informações, na qual você vai poder atuar tanto como despachante, documentalista, realizando aí licenciamento, transferência, fazendo geração de documentos, pesquisas, como também oferecer mais de 50 serviços na área de documentos de habilitação e na área de veículos. Mande uma mensagem no nosso direct, coloque ali o assunto "Quero ser um licenciado", que a nossa equipe, o nosso time vai entrar em contato com você para lhe dar novas informações, mais informações de como você ser um licenciado e ter uma renda extra de 5 a 15, 20 mil reais todos os meses trabalhando sendo licenciado para a defesa. Um forte abraço.